Bom, eu sou Amanda, tenho 27 anos, eu sou paraense, de Belém. Eu sou formada em licenciatura em teatro, sou mestre em artes cênicas, tenho uma especialização em dramaturgia, então assim, eu sempre tentei me dedicar muito pro teatro, pro audiovisual, para as poéticas e performances no geral, assim, na minha vida, sabe? Acho que desde adolescente. E eu acho que hoje eu não respiro sem isso, assim, sabe? Acho que fazer teatro em Belém foi muito importante nesse quesito, porque acho que eu cresci dentro de comunidades que você juntava para fazer teatro, depois dentro de comunidades que tu ensinava teatro. Então acho que tudo isso foi me moldando a ser a pessoa que eu sou hoje, assim, acho que comunicativa, muito intensa sobre as coisas que eu penso, um pouco pragmática também, tipo, organizada, mas muito loucona, assim, sabe? Então acho que a Amanda, a atriz, é uma pessoa muito organizada, mas que também não deixa o carisma de longe, assim, sabe? Eu acho que a Amanda Pessoa é um pouco isso também, sabe? Acho que essa intensidade, ela me acompanha. Então, I'm just a girl from Pará, que mora em São Paulo, e tô aqui em busca do meu sonho. Tá, eu me mudei pra cá em 2022, né? Quando eu vim fazer um musical, Lisbela Prisioneiro. Eu comecei a fazer teste pra São Paulo e acabou que eu passei por essa peça e falei, minha chance, meu Deus. Aí eu vim e aí fiquei nesse processo, né? Era o quê? Uns 4 meses de ensaio depois pra apresentar um mês, aquela coisa, né? De poucas apresentações pra muitos ensaios. E eu acho que a maior dificuldade nesse tempo de mudança foi a agilidade das coisas, tipo, ter que lidar com mudanças, sei lá, da minha carreira acadêmica no teatro, né, tipo no mestrado, tudo, e vir pra São Paulo nesse meio, tentar fazer uma coisa meio daqui, vai pra lá às vezes, enfim. E o choque cultural, porque Belém é uma cidade muito acolhedora, de jeito, de estrutura, de clima, do jeito que as pessoas te tratam. E dentro da arte a gente sabe que é acolhedor, mas tem seus poréns, né? Eu acho que a gente entende isso como atuantes. Mas acho que o choque cultural, principalmente do tratamento, assim, das pessoas, sabe? Eu acho que lidar com uma frieza, mesmo que seja mais relacionada a trabalho, me pegava sempre nisso, assim, tipo, caramba, será que eu tô muito errada por ser do jeito que eu sou? Até entender que existiam modificações que São Paulo e a minha vida adulta iam fazendo, e eu percebi que é uma cidade muito legal pra morar, pra construir minha vida hoje, assim. Então acho que hoje eu já fiz um pouco as pazes com isso, assim, com a pragmaticidade da cidade. Mas acho que a maior dificuldade foi essa, assim, foi o choque cultural. E a mudança foi muito rápida, né? Tipo, eu tive, eu acho que, o quê? Menos de um mês, um pouco menos de um mês pra fazer tudo, assim. Mandar um teste, fazer o callback, decidir se eu ia ou não, terminar namoro e vim. Não, calma, foi um processo, foi terminando, entendeu? Você veio sozinha? Vim sozinha. Então foram alguns rompimentos, assim, sabe? Cara, então, eu acho que como o Brasil todo, o Pará é uma coisa, é um estado muito de querer mostrar muito a sua cultura, né? A todo momento. Acho que a gente tem percebido isso ao longo dos anos, assim. Então, acho que a questão da cultura lá é muito forte por conta da cultura que o estado tem, entende? Então, assim, a galera frequenta muito, tipo, rolês culturais, de dança, do carimbó, de salsa, de tudo, assim. E o teatro, ele não fica atrás, né? Principalmente quando a gente traz temas mais voltados para a cultura. Então, eu acho que existe um movimento cultural grande, não necessariamente para assistir peças, mas para shows, para eventos. Eu acho que isso engloba muito um pouco da nossa profissão também, sabe? Então acho que o povo ele é um bom povo frequentador da cultura pela cultura que porta, sabe? Acho que eu vejo por esse lado, assim. É a segunda vez que a gente está entrevistando uma pessoa de Belém e a pessoa falou a mesma coisa. O pessoal tem a cultura lá da dança. Sim. A nossa maior rival, assim. Uma coisa meio... E Belém é loucura, uma coisa meio caribenha. Tipo, sabe? Tu põe um short, um cropped, tá pronto, vai dançar a noite toda.
conhecer pessoas, é todo mundo falando desse jeito, sabe? Isso é uma coisa que me pega aqui em São Paulo também, porque eu sou assim. E aí, tipo, ai, nossa, a menina é muito empolgada, nossa, não, eu sou assim, velho, sabe? Deixa aí. Me deixa. Então, acho que até fazer as pazes com isso, assim, desse rolê cultural aqui, foi uma coisa, né? Mas que bom que eu vim de lá e trago isso, assim, principalmente em relação a querer se frequentar, né? Em relação à cultura. Menina, foi doidice. Eu lembro que eu tava em Belém, né, pra apresentar a minha peça de mestrado, o meu solo. E aí eu tava ensaiando, eu fui pra lá tipo 2 semanas antes pra ensaiar, organizar tudo com a minha equipe, pagar as pessoas, né, enfim. E aí eu recebi o e-mail da produção, depois de um dia de ensaio. Aí eu lembro que eu li o e-mail, aí eu fiquei... Aí os meus amigos, o que foi, amiga? Eu nada, uma publicidade, não sei o quê. Aí eu fui, tipo, organizei numa doidice pra gravar, porque eu não tenho mais nada em Belém, né? De câmera, nada, de ring light, nada. E aí eu organizei lá, gravei no salão de festas, o teste, e aí ficou um teste bem caseirão, mas ao mesmo tempo eu me dediquei muito, eu me apaixonei pela Rafa, né? Pela personagem, desde a hora que eu li. E aí cheguei em São Paulo, me chamaram pra fazer o callback. Aí fui, me preparei, novo texto, organizei tudo, figurino. Aí fiz o callback, fui muito confiante, assim, sabe? Tipo, fui toda ambientada na questão dos anos 2000, tudo. E aí demorou um tempo pra sair o resultado, né? Aí o produtor de casting sumia, não mandava nada, meu Deus. Aí teve um dia que eu acordei, muito pé da vida, com algum motivo X. Abri o meu Instagram e eu vi que as gravações de uma novela que eu tinha feito o teste tinham começado. Aí eu falei, nossa, ninguém me avisou, sabe? O que custava, pelo menos um e-mail falando, vagabunda, não foi aprovada, entendeu? E aí eu tava muito triste nesse dia. E eu falei, acho que a única coisa que eu consigo fazer é ir pra academia. Eu vou malhar e dar um jeito na minha vida, não pensar em nada. Aí eu fui malhar, eu entrei no banheiro da academia, o produtor de cast estava me ligando. Aí eu, ai meu Deus, eu não sei o que. Aí eu atendi, eu falei, alô? Aí ele, Amanda, você pode falar agora? Eu posso. Aí, o papel é seu. Aí eu, mentira! Comecei a gritar, eu vou na academia, socorro, não acredito! E aí eu fui lá pra fora, atendi ele, liguei pra minha família chorou no telefone, aí eu chorei, aí liguei pra meus avós, tudo, e foi muito gostoso, assim, porque eu tava passando por um momento financeiro muito decisivo, né, tipo, eu ia fazer o quê? 1 ano e pouquinho em São Paulo, então a minha família já tava assim, tipo, olha, eu vou te ajudar até mais aqui, depois daqui, amor, se vire. Então eles me ajudam muito, claro, no que podem, mas chegou no momento que eu precisava muito, assim, de uma independência financeira que me estabilizasse. Então foi um alívio, não só de caramba, eu consegui, mas de me sentir empregada do jeito que eu merecia, pelo suor da profissão, sabe? Então foi uma sensação muito única, foi o melhor dia da minha vida e eu nunca quero esquecer e quero passar por isso muitas e muitas vezes ainda e vou passar. Cara, eu acho que profissionais, é essa a pergunta, né? Profissionais e pessoais? Profissionais muito de conhecer pessoas, eu acho que hoje, nesse ano de 2025, eu quero muito conhecer pessoas, quero fazer contatos, quero entrar em grupos de teatro. Eu acho que passei um ano só no audiovisual, né? Então foi muito gostoso, mas eu acho que o teatro é aquilo que alimenta a gente, sabe? Eu acho que o teatro é a academia que a gente precisa se fortalecer pra ficar gostosa de cropped depois, entendeu? É isso. Então, eu tô fazendo esse movimento de voltar pro teatro, né? De estar dando aula. Eu tô amando voltar pra sala de aula, tipo, de me sentir nesse lugar de artista criadora, de fato. E meu objetivo profissional é esse, conhecer pessoas, entregar companhias, entregar novos projetos audiovisuais, claro, mas tá me recheando do teatro, sabe? Tá preenchendo essa camada, entende? Porque eu acho que a gente não pode se tornar
um ator que espera teste. A gente tem que ser um artista criador sempre, sabe? Fazer nossos projetos, gravar nossos curtas, sei lá, fazer uma exposição, se inscrever em edital, juntar com uma galera. Então, assim, eu quero esse ano ser ativa, entendeu? Na minha profissão. E eu acho que pessoal é não trair o meu jeito, não trair o jeito que eu sou, entende? Continuar sendo assim mesmo, pensando alto, continuar sendo intensa e ter calma também quando as coisas não dão certo do jeito que eu esperava, quando as coisas são tão rápidas. Porque frustra a gente, né? Gera uma ansiedade sem fim, assim, principalmente quando a gente tá nessa carreira. E é difícil, né? Quando tu pega um trabalho grande e depois... Vocês já assistiram Friends? É a vida do Joey. Vocês assistiram Friends? Não. É a vida do Joey. Nossa, eu agradeço que viram Friends. Mas enfim, o Joey tá numa novela 1 hora, depois ele tá fazendo trampo de perfume, mostrando perfume pra galera. É isso, entende? Então eu adoro ver porque eu me identifico com essa vida. Então eu acho que é ter paciência e entender que a vida da atriz é isso, entendeu? Mas que independente de tudo, acho que a artista criadora que existe em mim, ela sempre vai estar nesse lugar de querer se reinventar, sabe? Então é isso, é não me trair. Cara, eu faço muito curso, eu acho que isso é uma coisa importante. Quando eu digo que eu faço muito curso, eu não tô falando de cursos caros ou que ocupam todo o meu tempo, assim. Às vezes eu tô falando de mais longos, ou então curtos períodos, eu vou muito pelos meus objetivos naquele momento. Tipo, eu já senti necessidade de falar o texto de um jeito diferente, aí fazer um curso mais de embocadura, né, de jogar o texto fora. Já senti necessidade de brincar mais em cena, estou fazendo agora um curso de improviso. Então eu sempre estou fazendo manutenção da carreira, assim, nesse lugar de estudo. Eu acredito que estrategicamente é não parar de trabalhar, porque eu acho que a energia vai fluindo. Quando eu digo trabalhar, essa é a vida do Joey mesmo. Aceite uma novela, mas também aceite o trampo de duende do shopping em dezembro. Entendeu? Cara, não, total, Friends, total. E aí, eu acho que é não parar com essa estratégia. Tipo, agora, se o que eu tenho são as aulas e uma peça pra ensaiar, eu vou me dedicar 100% a isso, entendeu? E depois, se eu entrar num filme, eu precisar sair da escola, eu vou me dedicar muito a esse filme. E depois corre atrás de novo, entendeu? E então, eu acho que as estratégias, elas são isso. E eu acho que nunca deixar também de atualizar material, atualizar plataformas, gravar vídeos de apresentação, gravar monólogos, gravar cenas com amigos, trocar, pedir opinião, não ter medo de pedir opinião para pessoas que você acha que podem te validar, mas te validar antes também, te perceber, né? Tipo, pô, isso não tá legal, isso tá bacana, isso me vende, isso não me vende, dane-se isso não me vende, mas eu quero fazer, entendeu? Então, acho que estratégia é isso, é realmente ver o mercado como uma coisa de manutenção, porque às vezes eu acho que a gente fica, como eu falei, né, esperando as coisas acontecerem e fica um pouco de mãos atadas, assim, sabe? Então, é realmente ser organizado, porque a disciplina a gente pega, mas pra gente perder é assim, né? Cara, tem, porque eu acho que a gente sempre tá procurando pessoas falando mal da gente, assim, sendo artista. É horrível esse vício, mas existe. A gente sempre quer ver quem tá falando o que e tudo. Eu acho que quando estreou De Volta, eu ficava procurando toda hora um comentário, assim, pra ver se alguém não tinha gostado de mim, assim. E aí eu acho que eu achei algum comentário que a pessoa falou, tipo, eu achei ela forçada. E eu fiquei tipo, cara, você é tão pequeno. E aí eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei, você é tão pequeno diante de tudo que eu tô vivendo, entendeu? Que a maioria dos outros comentários eram bons, assim. Mas acredito que existe, assim, uma pressão porque existe muito o personagem que você quer fazer, o personagem que querem que você faça e o personagem que as pessoas vão comprar. É assustador, mas são 3 lugares diferentes. Entende? Então, até você encontrar uma interseção nisso, assim, né? Tipo, entre o que é você, o que é a personagem, o que é isso pro business, assim. Existe
uma pressão, porque o que chega é o que tá gravado, falando do audiovisual. O que chega é o que vai estar naquela peça. Se é musical, né? Se você desafina, as pessoas vão comprar aquilo naquele dia. Se você fez um take ruim, aquilo que vai, as pessoas vão comprar aquilo quando elas assistirem. Do mesmo jeito que se for maravilhoso, às vezes você só vai ter a impressão no dia que você gravou, no dia que você fez, no dia que a pessoa recebeu. Então, eu acho que a pressão, ela tá muito atrelada à ansiedade, assim. Então, eu acho que é uma coisa que sempre vai existir, sempre vai preocupar a gente. A diferença é se a gente deixa isso ganhar a nossa cabeça ou não, entendeu? A minha mãe é atriz. Ah, mentira! Ela é atriz. Então, assim, eu passei boa parte da minha infância acompanhando ela nos ensaios. E eu adorava a rotina, ao mesmo tempo que eu odiava a distância dela, né? Por ser atriz, ela foi mãe muito jovem, me teve com a tua idade, de 19, 20 anos. E era atriz, então a gente sabe, ela ensaiava muito, às vezes chegava de madrugada, tudo. Então às vezes eu não entendia isso. Quando ela me levava, cara, eu virava louca, assim, ficava louca. Aprendi a dar cambalhota com o grupo de palhaço dela, assistia a peça dela na praça, acompanhava, quando dava BO, a peça era ao ar livre, aí chovia, entrava todo mundo pro teatro. E eu fui me apaixonando por isso. Não somente pela vida no palco, mas pelo estilo de vida. Olha que loucura, vida bagunçadíssima, loucona, e eu me apaixonei, eu falei, caraca, eu quero viver isso, entendeu? Eu quero fazer isso da minha vida, eu não sei explicar. E aí eu comecei a imitar ela nas peças e tudo, fazia pra família. E aí, quando eu fui adolescente, quando eu era adolescente, eu quis muito entrar nas artes, aí entrei na dança, né, primeiro, que é isso da sociedade, você entra na dança, você é mulher. E eu falei, cara, não me identifico, não consigo decorar a coreografia, nada, não tenho esse dom. E aí foi que eu entrei no teatro e comecei a fazer, e me encontrei muito nisso, né? Já tinha esse pé da minha mãe, eu sempre quis ser artista nesse sentido, eu queria ser outras profissões, mas quando eu percebi que eu queria ser muitas profissões, eu falei, eu quero ser atriz, porque eu quero viver tudo. E aí, e isso é uma frase que eu lembro eu pequena falando pra mim, assim, sabe? Eu quero fazer uma jornalista, amanhã fazer uma cirurgiã plástica, entendeu? E eu sempre tive muito essa vontade, né, de viver várias vidas, assim, de tirar algumas férias da minha cabeça. Então, quando eu comecei a fazer teatro, adolescente eu não parei mais. Acho que eu parei no 3º ano pra fazer vestibular. Obrigada, claro. Meu pai me obrigou. Mas eu gostava muito, assim. Aí, quando eu tive 18, eu entrei num grupo que eu comecei a ensinar teatro, mesmo sem táticas de ensinar. Eu ensinava e aí foi que eu decidi ser professora e atriz. Eu falei, cara, eu quero tá ensaiando com o meu grupo de noite, de manhã da aula, entendeu? Eu comecei a confabular um pouco essa vida, assim. Eu acho que isso me compõe hoje, então eu acho que o que me direcionou pra arte foi muito essa vontade de viver várias vidas, inspirada na vida da minha mãe. Sim, em Belém eu tenho na Companhia Discrepantes de Teatro Musical. Um beijo, querido, saudade. Já fizemos trabalhos muito legais, tipo De Repente 30. De Repente 30 não. De Repente 30, né? Que é aquele filme. A gente fez uma peça do De Repente 30. Tem alguns musicais paraenses, tem um que chama Tchau, Tchau, Amor. E tem o Meninas Malvadas também que fizemos, foi quando eu voltei pro teatro, né? Através dessa coisa do canto, tudo. Aqui em São Paulo, atualmente, eu tô na Companhia do Voo, que é quando eu vou fazer A Menina e o Vento, o Infanto Juvenil. Eu tô entrando em outras agora, tô negociando aos poucos, também dá pra pegar vários trabalhos ao mesmo tempo. Mas a Discrepantes é o meu coração, assim, acho que vai ser sempre o lugar onde eu senti que eu poderia ser aquilo, não só estar em cena, mas estar de manhã carregando cenário com os meus amigos, entendeu? Então, até hoje, quando eu vou em Belém, eu encontro eles, até hoje a gente escreve edital juntos, tipo, eu aqui, eles lá, a gente se reúne. Então, uma coisa que, apesar de não estar fisicamente, me pega muito. E a Companhia do Voo tem me acolhido, assim, sabe? Atualmente eu tava como produção no início do ano, e agora a gente vai começar esse processo, então eu tô bem animada. Então isso já impactou a sua trajetória artística? Já, com certeza. Acho que de tanto me sentir potente em cena, quanto essa questão do que a gente estava falando, né, de artista criadora, quanto agora de saber que eu posso voltar pra cena, né? Porque quando eu cheguei aqui,
Eu fiz o Lisbela com uma companhia, juntei com outra para fazer alguns outros espetáculos, mas não permaneceu. E aí eu acho que hoje, mais madura, talvez, depois de ter passado por essa experiência grande no mercado, talvez eu queira encontrar pessoas que topem trabalhar. Tipo, cara, a gente pode não ser muito amigo, mas a gente é CNPJ aqui. Vamos estabelecer essa relação de trabalho. Então, acho que a Discrepante vem de um lugar, hoje a Companhia do Voo vem de outra, entendeu? E elas compõem duas Amandas. Cara, grana. Real, assim, eu acho que poderia dar muitas voltas, mas eu acho que grana é a nossa maior dificuldade, porque não é uma carreira barata. E quando eu digo que não é uma carreira barata, se você não tem grana para estar fazendo vários cursos, estar pagando fotos X, vídeos Y, parece que as pessoas não te enxergam. E isso é muito, muito difícil e é triste, porque tem pessoas aí incríveis no mundo que às vezes só tem um celular e uma parede branca e fazem vídeos maravilhosos, mas assim, não chega, entende? E não tem como se manter. E eu acho que a maior dificuldade é essa, é você realmente consolidar o ser artista como uma carreira que vai ser aquilo. E mas é muito coragem, né? Nem sempre é só coragem, porque coragem, eu como uma mulher branca, cis, classe média, eu tenho muita coragem, mas mesmo assim, tendo uma família que me ajuda, estando aqui em São Paulo, tudo, às vezes a coragem não é suficiente. Eu acho que esse rolê da grana é muito sério, assim. Então, eu acho que a maior dificuldade é entender que é uma carreira que você vai precisar dar tempo ao tempo, mas que ficar de braços atados não dá, entendeu? Então, é difícil a parte da grana e é difícil entender isso também. É difícil entender que não é de primeira que você vai estar contratado para uma peça de edital que você vai estar recebendo ali direitinho, ou para uma série que você vai estar ali contratada também há alguns meses. Às vezes você vai estar ensaiando um processo de 4 meses, 5 meses, você vai receber só na bilheteria. Então, como é que você se mantém ao longo disso? Você pode estar em várias produções e fazer a sua renda daí, pode dar uma aula ali, uma aula aqui, fazer sua renda daí, mas às vezes nada disso acontece. E isso é verdade, entendeu? Então, assim, é necessário muita maturidade para ser ator hoje no Brasil, eu acho. As pessoas veem muito assim, você é ator, você ganha bastante dinheiro. Exato. Mas o pessoal não vê a nossa vivência. Um mês a gente ganha, 8 mil, outro mês a gente está desempregado. 8 meses eu tenho que R$18 na conta. R$18 na conta. É difícil, cara. Eu recentemente estava num curso de câmera e aí eu fiquei muito lá pra ganhar organicidade, né? Acho que eu entrei lá um tempo antes pra entender essa dinâmica do audiovisual, um pouco antes do De Volta, e saí recentemente, assim, eu fiquei um bom tempinho nesse curso de câmera fazendo outros paralelos. Então, eu acho que essa questão da manutenção com aquilo que você está precisando, a organicidade, vai atrás de um curso de câmera. Jogar o texto fora, vai fazer um Meisner, vai fazer um improviso, vai fazer um Lee Strasberg, entendeu? Então, eu acho que é fazer essa manutenção sempre, assim, sabe? E ignorar muito esse rolê de que as fotos precisam ser maravilhosas e que os vídeos precisam ser impecáveis. Eu tento me policiar também, porque às vezes eu quero, se não tá na luz perfeita, no áudio perfeito, eu não quero entregar. Não existe isso. O mercado não tem tempo pra isso. Entendeu? Então acho que a melhor forma de se atualizar é entender o que você tem hoje. Se é um celular e uma parede, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Eu já gravei vários testes assim que deram bom, sabe? Então por que o material não pode ser assim também? Claro, tenha um cuidado, né? Trata a pele lá, não sei o que, papapá. Mas eu acho que a melhor forma de fazer essa manutenção é abraçando a sua realidade atual, sabe? Nossa, achei bem esquerdo girl, gostei. Gostei. Ela falou pra mim? Se pudesse alterar a legislação cultural sem restrições, o que mudaria em relação às leis de arte e cultura no Brasil? Cara, eu disponibilizaria mais informações de como alcançar essas leis. Ainda vejo muitas pessoas muito empolgadas
para escrever editais, por exemplo, que tem ideias maravilhosas, mas às vezes tem pouca informação de como chegar até isso. E aí essa pessoa às vezes não tem como contratar um produtor, mas ela também não tem informação de como consolidar um edital. Então, como é que existe um acesso até essa população que quer se movimentar, mas às vezes não abraça tudo isso? O sonho para elas é menor? Acho que não. Entende? Então, eu acredito que incentivar mais informação para alcançar essas leis, eu acho que seria o que eu alteraria, sabe? Porque eu acho que existem, tá aí pra gente viver. A gente tá em São Paulo, né? Tipo, uma cidade que tem muito teatro de graça, bons espetáculos de graça, mas é ruim às vezes contemplar sempre as mesmas pessoas e tudo. Então, acho que até a nível de grupos populares e tudo, acho que essa informação ela precisaria talvez ser mais direta, entende? Qual característica ou habilidade sua considera essencial para o desenvolvimento como artista? Acho que o improviso. Eu gosto muito de improviso, então acho que isso me ajuda a compor os meus personagens com características minhas e aí conseguir encontrar esse lugar. Acho que o jeito de falar também. Hoje eu acho que eu cheguei num lugar legal de estar falando, de não botar o texto muito à frente da personagem, nem somente a minha vida, mas de falar de um jeito mais orgânico. Eu acho que isso me ajuda a conseguir algumas coisas, no sentido de, sei lá, se eu me direcionar para pegar um papel que eu posso, tudo, eu vou fazer de tudo e eu vou usar de todas as artimanhas que eu tenho para isso, assim. E eu acho que hoje não ser uma mulher padrão também me ajuda. Eu acho que tem gente que tem que aproveitar quando olham pra gente, assim, sabe? Pra pegar esses trabalhos, assim. Então acho que são habilidades, assim, o improviso, né? Que eu levo muito pro pensar alto meu, que é uma coisa que eu sou na vida. E aí quando eu sou na cena eu jogo isso também. Isso não significa fazer sempre comédia, significa você estar dentro de um lugar, né, pra vivenciar esse lugar bem, tipo, o que eu tenho é essa sala, então eu vou pirar nessa sala aqui, entendeu? Então, acho que isso, eu acho que eu trago essa liberdade como atriz bastante. Acho que viva o seu processo em tudo o que essa frase engloba, uma frase muito genérica, mas acho que ao mesmo tempo, por ela ser genérica e vasta, é isso que a gente tem que aproveitar, sabe? Vocês que estão num curso técnico agora, viver o processo da escola de teatro, que é muito importante, conhecer pessoas, fazer contatos, faz figuração mesmo, faz publicidade, vai fazer, vai, porque não pode, vamos, tem que pegar aqui o meu, entendeu? Tipo, vai vivendo o que você tem pra viver agora e deixa os objetivos eles irem te encontrando, sabe? Eu acho que é caminhar pra encontrá-los também, mas também não forçar se uma coisa não tá fluindo tanto, assim. E ter consciência financeira. Eu acho que um conselho que eu daria pra jovens atores é isso, é consciência financeira. Porque nem todo ator, né, tem essa condição de ser uma família ali que tá bancando todos os cursos e tudo, porque tem muito ator rico que a gente sabe, né, que tá ali, que tá começando na carreira e a família vai estar sempre ali pagando um monte de coisa e tudo bem, isso é a vida da pessoa, vai lá, faça, mas eu, por exemplo, não sou assim. Então, para os meus amigos, para companheiros que não se encontram também nessa realidade, eu acho que entender a sua rotina financeira e não ter medo, às vezes, de fazer outras coisas, sabe? Tipo, precisa trampar CLT um tempo, vai trampar CLT e vai ensaiar à noite com o teu grupo, sabe? Se precisar passar, tipo, 6 meses fazendo só publicidade pra conseguir pagar um curso de teatro, vai fazer, tu vai pegar a experiência de set, vai conhecer gente, daqui a pouco nem precisa mandar cast, as pessoas te chamam, vai fazer um elenco de apoio, mas só tem elenco de apoio, vai fazer elenco de apoio, entendeu? Vai fazer, eu acho que se inserindo é a mágica pra você descobrir o que é ser ator. A professora de teatro. Acho que é a mágica pra você descobrir o que é ser ator, porque você aprende que ser ator tá além de set, tá além de você estar em temporada. Ser ator é um trabalho constante, diário, que, como eu falei, né, para além de coragem e dedicação, exige disciplina. Então, eu acho que é isso, é entender o processo e ter consciência financeira.